A doença de Pompe é uma doença hereditária causada pelo acúmulo de um açúcar complexo chamado glicogênio nas células do corpo. O acúmulo de glicogênio em certos órgãos e tecidos, principalmente nos músculos, prejudica sua capacidade de funcionar normalmente. Os pesquisadores descreveram 3 tipos de doença de Pompe, que diferem em gravidade e na idade em que aparecem. Esses tipos são conhecidos como início infantil clássico, início infantil não clássico e início tardio. Agora vamos falar sobre cada um dos 3 tipos. Antes de continuarmos, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Se possível, siga o nosso canal, pois assim o YouTube irá divulgar mais os nossos vídeos e poderemos estar levando informações importantes sobre saúde para muito mais pessoas. Desde já, muito obrigado! Essa doença não tem cura, no entanto é muito importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível para que não haja o desenvolvimento de sintomas que comprometam a qualidade de vida da pessoa. Apesar de não ter cura, a doença de Pompe tem tratamento através da reposição da enzima e sessões de fisioterapia. A doença de Pompe é uma doença genética e hereditária. Dessa forma, os sintomas podem aparecer em qualquer idade. Os sintomas estão relacionados de acordo com a atividade da enzima e quantidade de glicogênio acumulado. Os principais sinais e sintomas da doença de Pompe são: fraqueza muscular progressiva, dor muscular, marcha instável na ponta dos pés, dificuldade para subir escadas, dificuldade respiratória com posterior desenvolvimento de insuficiência respiratória, dificuldade para mastigar e engolir, desenvolvimento motor deficiente para a idade, dor na parte inferior das costas, dificuldade para levantar das posições sentada ou deitada. A forma clássica da doença de Pompe de início infantil começa alguns meses após o nascimento. Bebês com esse distúrbio geralmente apresentam fraqueza muscular, miopatia, tônus muscular insuficiente, hipotonia, fígado aumentado, hepatomegalia e defeitos cardíacos. Bebês afetados também podem falhar em ganhar peso e crescer na taxa esperada, deficiência de crescimento, e ter problemas respiratórios. Se não for tratada, essa forma de doença de Pompe leva à morte por insuficiência cardíaca no primeiro ano de vida. A forma não clássica da doença de Pompe de início infantil geralmente aparece por volta de 1 ano de idade. É caracterizada por atrasos nas habilidades motoras, como rolar e sentar, e fraqueza muscular progressiva. O coração pode ser anormalmente grande, cardiomegalia, mas os indivíduos afetados geralmente não apresentam insuficiência cardíaca. A fraqueza muscular nesse distúrbio leva a sérios problemas respiratórios, e a maioria das crianças com doença de Pompe de início infantil não clássico vive apenas na primeira infância. O tipo de doença de Pompe de início tardio pode não se tornar aparente até mais tarde na infância, adolescência ou idade adulta. A doença de Pompe de início tardio geralmente é mais branda do que as formas infantis desse distúrbio e tem menor probabilidade de envolver o coração. A maioria dos indivíduos com doença de Pompe de início tardio apresenta fraqueza muscular progressiva, especialmente nas pernas e no tronco, incluindo os músculos que controlam a respiração. Conforme o distúrbio progride, problemas respiratórios podem levar à insuficiência respiratória. A doença de Pompe afeta cerca de 1 em 40 mil pessoas. No Brasil, estimativas indicam que 2.500 pessoas têm essa doença. Porém, a incidência desse transtorno varia entre os diferentes grupos étnicos. Causas: mutações no gene GA causam a doença de Pompe. O gene GA fornece instruções para a produção de uma enzima chamada alfa-glucosidase ácida, também conhecida como maltase ácida. Esta enzima é ativa nos lisossomos, que são estruturas que funcionam como centros de reciclagem dentro das células. A enzima normalmente quebra o glicogênio em um açúcar mais simples chamado glicose, que é a principal fonte de energia para a maioria das células. Mutações no gene GA impedem a alfa-glicosidase ácida de quebrar o glicogênio de maneira eficaz, o que permite que esse açúcar atinja níveis tóxicos nos lisossomos. Esse acúmulo danifica órgãos e tecidos por todo o corpo, principalmente os músculos, levando aos sinais e sintomas progressivos da doença de Pompe.
Essa condição é herdada em um padrão autossômico recessivo, o que significa que ambas as cópias do gene em cada célula têm mutações. Os pais de um indivíduo com uma condição autossômica recessiva carregam, cada um, uma cópia do gene mutado, mas normalmente não apresentam sinais e sintomas da doença. Para reverter a situação, o Brasil foi o primeiro a criar, em 2012, o Dia Nacional de Consciência de Pompe, celebrado em 28 de junho. O objetivo é capacitar os profissionais da saúde e alertar a população para que reconheçam os sintomas da doença. Os tratamentos disponíveis no Brasil atualmente podem estabilizar a doença e melhorar a qualidade de vida do portador de Pompe. Em até 60% das vezes, pode haver uma redução da taxa de mortalidade. Essas são as principais informações sobre a doença de Pompe. Uma doença pouco conhecida, porém, muito perigosa. Muito obrigado pela sua visualização. Novamente pedimos para, se possível, que você curta o nosso canal, pois assim você nos ajuda a levar informações sobre saúde para muito mais pessoas. Até o próximo vídeo.